E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcast bibotalk.com. A história de Davi é uma história conhecidíssima dos leitores da Bíblia. Você que frequenta a igreja já ouviu pregações sobre a história de Davi, e cada vez que eu leio alguma coisa sobre Davi, realmente é impressionante como ainda Hollywood... Ô Mel Gibson, cadê, mano? Cadê um filme de Davi? Velho, a Record já fez, né? Mas cadê Hollywood? Cadê Hollywood? Eu tô esperando um filmaço do Davi. Gente, tem romance, tem romance até quente e tal, tem batalha, tem intriga, tem... Mano, tem de tudo, mano. É uma história, daria um ótimo gladiador, assim, sabe? Fosse um Ridley Scott nos bons tempos, fizesse um filmaço de Davi, mano, daria pra fazer uma trilogia. Não, uma trilogia? Daria pra fazer uma trilogia? Cara, daria pra fazer até uma trilogia de Davi, mano. Ou 2 filmes bem feitos ali, também pra não encher muita linguiça. Mas daria, cara, pra fazer, sabe, o Davi até o trono e depois o Davi no trono. Velho, Pô, gente, é que os filmes gospel, eles não têm às vezes muito orçamento, e um filme desse, né, iria demandar assim um custo alto e tal. Mas, gente, não tô aqui para falar dos meus desejos hollywoodianos para filmes bíblicos e tal, mas gostaria muito de ver. Mas tem uma história de Davi que eu quero compartilhar com vocês, que está em 1 Samuel no capítulo 30. É interessante que Davi passa 10 anos no deserto, né? Vou resumir aqui a história. Davi está sendo caçado pelo rei doido Saul, e ele vai para o deserto, passa aproximadamente 10 anos lá no deserto. E no deserto Davi se aproxima de Davi 400 homens infelizes, endividados, uma galera que estava de mal com a vida. Se essa turma toda estava no deserto, é porque já eram marginalizados, então não eram pessoas assim das mais legais, era a turma do fundão que estava lá no deserto, e Davi se tornou líder desse pessoal, e era uma galera encrenqueira, meu irmão, era uma galera que não era das mais fáceis não. Deixa eu até pegar a minha Bíblia aqui. Gente, já falei pra vocês que essa leitura perfeita é realmente uma leitura muito boa de ler, cara, eu gostei demais de ler, versão NVI, curti bastante, tá? Enfim, o que acontece, gente? Davi, esses 400, os homens de Davi, né, os valentes de Davi, que nada mais era do que um grupo de mercenário, tá? Davi, inclusive, começa a trabalhar com os filisteus e tal, dá mó rolo, velho, porque ele engana, né, porque os filisteus que eram inimigo de Israel, mas Davi não fazia mal para os israelitas, né? Davi fazia mal para outra pessoal, e o rei dos filisteus achava que Davi estava lá detonando, né, os judeus, os israelitas, e Davi não estava fazendo isso não, entende? Que Davi, ele curtia o povo dele. Mas tem uma história, gente, maravilhosa, que está lá em 1 Samuel 30, que é o seguinte: quando esse grupo volta de uma campanha, né, para os filisteus, que na verdade estava contra, mas o pessoal achava que estava a favor, eles chegam na cidade deles, na cidade de Ziclag, e a terra foi saqueada, né? O vilarejo foi saqueado pelos amalequitas, levaram as crianças, as mulheres, as posses, e os homens de Davi, que nessa época já eram 600, ficaram, pô, Davi, qual é que viu? Tu não deixou ninguém guardando a cidade aqui, irmão? Deu ruim. A galera roubou as nossas coisas, nossas mulheres, aí nossas crias, e começaram até a pensar em matar Davi. Davi pega, respira fundo, um homem de Deus, que liderava essa turma meio diferente, tá? E na verdade eu gosto quando o Peterson ele fala, gente, essa turma de Davi aí é um protótipo do que era a igreja, do que viria a ser a igreja. É ou não? É um protótipo do que viria a ser a igreja, porque era uma galera meio doida. Eu queria ver se eu achava aqui, gente, tá? Davi fugiu da cidade de Gate, né? Porque eu li Gate aqui, já americanizei. E foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, ou seja, um protótipo do que é a igreja, gente, uma galera que é muita gente muito diferente. Mas enfim, Davi vai com esses 600, vamos achar os amalequitas, vamos atrás e vamos recuperar o que é nosso. E no caminho, 200 se cansam muito, e eles ficam num lugar chamado Bessa, né? Bessa ou Beza, né? Ou seja, eles ficam nesse ribeiro de Bessor, né? Ribeiro de Bessor. Porque eles não aguentavam mais, esses 200 estavam muito cansados.
E os 400 continuam, com a ajuda de um egípcio, né, que estava junto com a caravana dos amalequitas, que foi abandonado, que estava doente. Fica aí, você é peso morto, meu irmão. Vamos deixar você aí. Davi alimenta esse cara, e esse cara fala, ó, eu sei onde estão os amalequitas, eu trabalhava com eles, foi mal aí, e como tu me alimentou, me ajudou, vai para lá, que eles estão ali, né, passando aquela montanha, vai lá, pega eles que tá tudo certo. Davi foi lá com os 400 homens e volta, né, com mulheres, com crianças e com todos os despojos. Quando eles chegam no ribeiro de Bessor, os 200 que ficaram, porque estavam muito cansados, vão receber as suas, né, os seus filhos, as suas mulheres. E aí o que acontece? Na hora da divisão dos despojos, os 400 falam assim, ó, não, irmão, sai fora, esses 200 que ficaram aí de bobeira não vão receber os nossos despojos não. Não, o que é isso? Os caras ficaram aqui e a gente foi lá colocar nossa garganta a prêmio, nossa cabeça a prêmio e os caras vão receber igual a gente? Davi, com aquela sabedoria celestial que Deus lhe deu, responde no versículo 23 do capítulo 30. Não, meus irmãos, não faça isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Que coisa linda! Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel desde aquele dia até hoje, ou seja, até hoje de quando o cara que escreveu esse relato. Olha que sabedoria de Davi, olha que mentalidade de corpo, essa é a mentalidade que deve guiar o povo de Deus. Não, quem ficou aqui cuidando da bagagem vai receber igualzinho a gente que foi lá lutar. Se bem que a luta não deve ter sido muito difícil, porque a galera estava lá embriagada, comemorando os despojos, né? O pessoal só passou a faca, saiu carregando a galera nas costas. Gente, olha que mentalidade maravilhosa. Se não é isso que deveria permear o nosso coração, o nosso sentimento enquanto comunidade de fé. É óbvio que tem pessoas que vão trabalhar mais do que as outras na igreja, no reino de Deus. Agora, isso não te dá direito de receber mais de Deus, e aquilo que você recebe de Deus deve ser compartilhado de igual forma com aquele que talvez não faça tudo o que você faz. Essa ideia de compartilhar, essa ideia de ter em comum, sabe? Isso é muito bonito, essa lição que Davi nos ensina aqui nessa passagem. Eu quero ler inclusive o que o Peterson fala. Uma das maiores ironias da nossa época é que a sociedade que mais tem falado e escrito sobre satisfação individual não mostra a menor evidência disso. As pessoas obcecadas pelo cuidado do eu nada têm a exibir exceto egoísmo. Nossa recente prosperidade econômica, liberação política e liberdade religiosa resultaram em obesidade, ansiedade e mesquinharia. Existem, felizmente, muitas exceções. Mesmo assim, a generalização se justifica. Nosso mundo é cheio de coisas gloriosas e dispõe de um maravilhoso evangelho, mas, no entanto, quão inacreditavelmente pequeno é o número de pessoas que celebram essas coisas com paixão e as partilham com compaixão. Partilhar o que tem. Não somos, porém, a primeira geração a assim agir. Agostinho, contemplando o mundo que o cercava, Agostinho, que é do quinto ou quarto século, contemplando o mundo que o cercava, observou com severidade que seus paroquianos, ou seja, o pessoal da igreja dele, sofriam mais por sua cidade ser pobre do que por sua vida ser má. Ou seja, gente, essa história de Davi é um murro no nosso egoísmo, é um murro nessa nossa individualidade, essa ideia de que fermento pouco, né, o meu irmão primeiro, deveria ser assim, né, mas a gente viu pela greve dos caminhoneiros, a galera enchendo o carrinho, irmão, eu vou garantir a minha polenta, né, eu vou garantir a comida para minha família, o resto que se exploda, né, vou encher o tanque. Os postos de gasolina precisaram limitar a quantidade de gasolina, senão a galera ia encher galões e galões para... Não, eu não posso ficar sem gasolina, o outro pode ficar. Né? Só para dar um exemplo de como a comunidade dos seres humanos ela anda egoísta, mesquinha, e isso também vem para dentro da igreja e não deveria. Mas fica aí a lição de Davi para nós, né? Que
ou seja, aqueles que lutaram e vão dividir com aqueles que ficaram, porque não importa, somos um só povo, temos um só Deus, uma só fé e um só despojo, né? Então vamos aprender a dividir, vamos aprender, sabe? E é fácil? Não é fácil, gente. O egoísmo está aqui dentro, a mesquinharia está aqui dentro, mas que a gente não seja como aquele rico insensato, né, que fica acumulando no celeiro e destrói o celeiro para fazer maior e tal. Não, não. Vamos ter sabedoria, tá, para compartilhar o que a gente tem ganho do próprio Deus, tá bom? Um abraço, Deus abençoe vocês. Se gostou, dá aquele joinha. Se você quiser, compartilhe aí nas redes sociais, nos grupos da sua igreja, tá bom? Um abraço, gente. Valeu, até o próximo vídeo, se ele quiser, se ele permitir, é claro. Se ele não voltar, eu tô esperando. Um abraço.